Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bom, eu tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração há um tempo. E essa palavra tá a partir do versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de João. Vai falar a respeito da restauração de Pedro. Bom, antes de nós entrarmos na palavra em si, a gente precisa entender primeiro o significado de restauração. E restaurar significa recuperar, significa consertar. E a melhor definição que eu encontrei de restauração vem da odontologia. Eu peguei essa definição do Google mesmo, então me desculpem caso tenha alguma falha técnica, mas o dicionário Google diz assim, que restaurar é reconstruir um dente deteriorado pela renovação e limpeza da parte afetada, sendo este restaurado com materiais próprios. Bom, Pedro, a Bíblia vai falar que ele era um pescador. Ele tinha, juntamente com Tiago e João, uma empresa de pesca. E certa manhã, ele estava lá na beira do Mar da Galileia, lavando o barco, depois de uma noite inteira pescando sem pegar nenhum peixe. E aí, ele estava lá lavando o seu barco e Jesus passa e olha para ele e fala: siga-me e eu te farei pescador de homens. A palavra fala que imediatamente Pedro largou as redes e seguiu Jesus. Bom, a partir de então, Pedro ele passou a conviver com Jesus, ele aprendeu com Jesus e ele passou a viver no ambiente de Jesus, que era um ambiente de milagres, que era um ambiente sobrenatural. A gente lê que Jesus ele estava curando, ele estava libertando, ele estava fazendo milagre na vida daqueles que se chegavam perto dele. E Pedro passou a viver no meio desse ambiente de milagres, desse ambiente, dessa atmosfera sobrenatural. Bom, a palavra fala que Pedro ele viu o paralítico levantar e sair carregando a própria cama depois de ter sido curado por Jesus. Pedro viu Jesus curar o servo do centurião que estava à beira da morte. Pedro viu Jesus ressuscitar o filho da viúva que já havia falecido. Pedro viu Jesus dar ordem ao mar e acalmar a tempestade. Pedro viu Jesus libertar os endemoniados de Gadara. Pedro ele recebeu uma revelação do alto a respeito de quem era Jesus. Diz a Bíblia que certa vez Jesus pergunta aos seus discípulos assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo significa o ungido de Deus, o Messias, o descendente de Davi. Então Pedro, ali cheio do Espírito Santo, recebeu uma revelação do próprio Deus a respeito de quem era Jesus. Pedro ele viu Jesus transfigurado, ele viu a glória de Jesus no Monte da Transfiguração, ele viu Moisés, ele viu Elias, ele ouviu a voz do próprio Deus e Pedro, ele viveu o que nenhum outro homem viveu antes. Pedro, num ato de fé e ousadia, andou sobre as águas. A palavra vai dizer ainda que Pedro ele recebeu poder e autoridade de Jesus para expulsar demônios, para curar, para fazer milagres e para pregar o evangelho. E aí talvez você me pergunte, então, Thaisa, por que esse homem, nesse nível, precisa ser restaurado? Do que ele precisa ser consertado, Porque apesar de tudo isso, se nós lermos um pouco e analisarmos um pouco a história de Pedro e o caráter de Pedro, nós vamos ver que Pedro ele era impulsivo, intempestivo, orgulhoso, agressivo e inconstante. Enfim, Pedro ele tinha um temperamento sanguíneo que não combinava, que não fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida dele. Bom, Pedro é um dos meus personagens bíblicos, tirando Jesus, favoritos, porque esse temperamento revela um pouco do nosso caráter.
A gente pode ver várias características além dessas que eu citei em Pedro, que a gente pode falar, nossa, eu sou igual a Pedro, eu sou igual a Pedro. E se nós olharmos a vida de Pedro depois da restauração, nós podemos ver, nossa, se Pedro foi transformado e foi restaurado para viver o plano que Deus tinha para a vida dele, eu também posso me submeter a essa restauração para viver também o plano que o Senhor tem para a minha vida. E com isso eu quero dizer que apesar de Pedro ter vivido nesse ambiente, nessa atmosfera sobrenatural de Jesus, ele precisou ser restaurado para poder viver o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele precisou ser consertado para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Muitas vezes a gente ora, muitas vezes a gente pede para que Deus revele para nós aquilo que Ele tem para as nossas vidas, qual é o chamado dele para as nossas vidas. Eu acredito que essa seja a nossa principal oração. Deus, qual é o plano para mim? Qual plano o Senhor tem para que eu realize? Qual é a minha missão nessa terra? E a gente ora para Deus pedindo isso, mas nós não estamos dispostos a sermos moldados e restaurados por Deus para estarmos então prontos e aptos para vivermos esses planos, para vivermos esse chamado que Deus tem. Pedro achava que ele estava pronto. Pedro achava que ele não precisava dessa restauração, mas Jesus sabia que ele precisava ser restaurado para viver o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. Tanto sabia que na última ceia, Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro prontamente responde para Jesus: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus lhe responde novamente: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E os irmãos conhecem a história, foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de Pedro achar e acreditar que ele estava pronto para morrer por Jesus, horas depois de ter dado essas declarações para Jesus de que ele estava pronto para ser preso e para morrer por Jesus, ele estava negando Jesus, inclusive jurando que não conhecia Jesus. E aí a história continua, Jesus ele morre e Pedro volta a ser pescador. Ou seja, de fato, Pedro não estava pronto. Pedro ali com a sua atitude confirmou aquilo que Jesus já havia lhe dito. Ele não estava pronto para ser preso e para morrer por Jesus, porque além de ter negado Jesus, depois que Jesus morre, ele volta ao seu ofício original de pescador. E esse não era o plano de Deus para a vida dele. Quando Jesus chama, ele fala: você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Eu vou te fazer pescador de homens. Mas na primeira dificuldade que surge ali para Pedro, diante de Pedro, ele já volta ao seu ofício anterior. Mas então Jesus morre e aí Jesus ele ressuscita. E depois disso ele vai e se encontra com Pedro para poder restaurá-lo. E aí, que é nesse versículo que eu falei para os irmãos, o versículo 15 do capítulo 21, vai narrar como foi essa restauração de Pedro. Aí nós vemos ali que Jesus ele recriou a mesma cena, a mesma circunstância de quando ele chamou Pedro, ele recriou ali naquele dia de restauração. Para que isso? Para fazê-lo lembrar de que o ofício dele não era ser pescador de peixes, mas era ser pescador de homens. Para fazer Pedro se lembrar de onde Jesus já havia tirado ele naquela noite,
Assim como na noite em que Pedro foi chamado, na noite em que Pedro foi restaurado, ele não havia pescado nada. Por quê? Porque o chamado de Deus para Pedro não era que ele fosse pescador de peixes, mas para que ele fosse pescador de homens. Então Jesus vai lá ter diretamente com Pedro para curá-lo, para restaurá-lo. E aí a gente vê o diálogo que está nesse versículo que eu falei para os irmãos. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aqui, antes da gente continuar, é importante a gente entender que aqui na língua portuguesa, a palavra que é amor é usada para qualquer tipo de amor, mas no grego não. Nós temos 4 tipos de amor, e aqui no diálogo são 2 tipos de amor. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, ágape? Ágape é um amor perfeito, é o amor sacrificial, é o amor com o qual Deus nos ama. E aí Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é o amor de amigo que nós sentimos pelos nossos irmãos. E aí, mais uma vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro responde mais uma vez: sim, tu sabes que eu te amo, filéu. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, filéu? E aí Pedro, magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, mas dessa vez Jesus fala: tu me amas, filéu? E aí Pedro responde: tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo, filéu. E aí Jesus conclui: cuide das minhas ovelhas. Então nós vemos aí nesse momento uma restauração completa que Jesus proporcionou a Pedro. Porque antes de Jesus morrer, lá na última ceia, Pedro foi muito afoito e falou: não, Jesus, eu estou pronto para ser preso e para morrer por você, quando na verdade ele não estava. Mas ali naquela ocasião em que Jesus pergunta, mas ele tanto não estava que ele negou Pedro, né? Que ele negou Jesus por 3 vezes. E aí a gente vê ali nessa restauração que para cada negativa de Pedro, Jesus dá para Pedro uma oportunidade dele se arrepender, dele confessar o seu pecado. Não, Jesus, eu não te amo, ágape, eu te amo, filéu. E reconhecer que de fato, quando ele falou que estava pronto, ele não estava pronto para morrer por Jesus. Então a gente vê ali que Jesus, ele cura Pedro e restaura Pedro. Ele fala: eu sei que você não estava pronto, mas depois Jesus acrescenta: quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que Pedro teria para glorificar a Deus. E então disse: siga-me. Então a gente vê que depois ali de ter restaurado e curado Pedro, Jesus também restaurou o ministério de Pedro e falou: siga-me, apacenta, né? Cuida das minhas ovelhas e siga-me. E mais uma vez Pedro obedece prontamente, abandona tudo e volta a seguir Jesus, né? Então a gente vê uma restauração completa de Jesus na vida de Pedro. E a partir de então, dessa restauração, dessa transformação, desse conserto, nós vemos um Pedro totalmente diferente. Nós vemos um Pedro que, cheio do Espírito Santo, prega e 3.000 pessoas se convertem. Nós vemos um Pedro que faz milagres, que olha para o coxo e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Um Pedro que até a sombra curava. Um Pedro que ressuscitou Dorcas. Um Pedro que dessa vez teve coragem de ser preso pelo Evangelho de Cristo. E finalmente nós enxergamos um Pedro com amor ágape, com amor sacrificial, que teve coragem de dar a sua vida por amor a Cristo. A história vai contar, não é a Bíblia que diz, mas a história conta
que Pedro ele foi crucificado em Roma em razão das perseguições de Nero, que era o imperador romano, e que ele foi crucificado assim como Jesus, mas que quando ele foi crucificado, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, eu não sei qual o chamado que o Senhor tem para sua vida, mas essa noite eu gostaria de deixar algumas coisas com você, que é uma certeza que eu tenho na minha vida e para a sua vida também, que Deus tem um chamado para a sua vida. E que o chamado que o Senhor tem para a sua vida, ele é específico. Ele é para você, é para que você cumpra. A gente viu lá que quando Deus chamou Moisés ele não queria ir, ele deu um monte de desculpa, ele falou: não, mandarão, eu não sei falar, eu sou gago, mandarão, né, no meu lugar. Mas o chamado, ele era específico para Moisés, e aí Deus ali, com todo cuidado, com todo amor, foi convencendo Moisés a cumprir o seu chamado. Então Deus, ele tem um chamado para a sua vida, e esse chamado, ele é específico para a sua vida. E a terceira coisa é que talvez você não esteja vivendo o plano que Deus tem para você, porque você ainda está cheio de si e não se rendeu a essa restauração do Senhor na sua vida. Nós vemos aqui no texto que quando Pedro estava cheio de si, cheio de orgulho, falando: não, Jesus, eu estou disposto a morrer e a ser preso pelo Senhor. Na verdade, ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele se rendeu à restauração de Jesus, quando ele confessou o seu pecado e falou: não, eu aceito essa restauração, nós vimos um Pedro que foi cheio do Espírito Santo e que viveu a plenitude do seu chamado. Eu e você essa noite precisamos entender que para que nós possamos viver a plenitude do chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, e aí sim nós vamos ser restaurados por Deus. Amém? Então essa noite o que eu queria deixar com você é isso, para que você reflita a respeito do seu posicionamento com Deus, para que você reflita a respeito do seu temperamento, para que você pense qual Pedro você tem sido em relação a Deus, em relação a Jesus. Você tem sido aquele Pedro que está cheio de si e que acha que está pronto para viver o chamado? Ou você tem sido aquele Pedro que reconhece que não amava Jesus o suficiente para morrer por ele, mas que se permitiu ser restaurado e aí sim foi capacitado e apto para viver a plenitude do chamado que o Senhor tinha para a vida dele? Qual Pedro que você é? Amém? Eu espero que você faça uma reflexão essa noite a respeito disso e que você se permita ser restaurado pelo Senhor, porque o Senhor quer usar a sua vida para fazer grandes coisas, assim como Ele usou a vida de Pedro. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que Deus te abençoe. Um beijo.